Vamos dizer primeiro olá a toda a gente que nos está a ouvir, ok? Olá a toda a gente. Olá a toda a Olá gente. pessoal. Exatamente. Portanto, isto para quem não sabe e está a ouvir isto pela primeira vez, isto é o nosso primeiro, não é blog, não é vlog, isto é o nosso primeiro podcast, certo? Isto é o primeiro podcast da WX Invest. Portanto, Já agora vamos introduzir um pouco de história por aqui. Porquê o WXZ? WXZ isto foi pode escolhido. ser, epá, não comeces assim muito forte, estás a começar muito forte já, dar tudo. Estou só a explicar, porque a gente também não te disse isso. Então, Porque explica. foi o WXZ foi escolhido porque na altura era para ser o YXZ, portanto o Y, como é que é? XYZ, assim é que era. Só que isso estava escolhido na maior parte dos sites. Porque são mais escolhidas no resto dos Já sites. havia montes de coisas que era tipo os ABCs e os XYZs, não necessariamente investimentos, mas já havia um ETF que tinha esta sigla, havia não sei o quê, e a gente deu um bocadinho numa de disléxico para ficar assim. E já agora, pronto, para quem não conhece, não é? Deixamos aqui o endereço na internet, não é? Que é o wxinvest.com. É aceder. Portanto, existem posts que são lá colocados todas as semanas, a cerca de 3 por semana, não é verdade, Carlos? É verdade, sim, senhor. E falamos sobre várias temáticas no que diz respeito ao personal finance, que é mais bonito em inglês. É mais sofisticado. É mais sofisticado, e também sobre investimentos para o pequeno e médio investidor, porque um dia chegaremos lá em que vamos poder ser um grande investidor e aí mudamos o blog e damos o lugar a outras pessoas que queiram preencher a lacuna dos pequenos e médios investidores, certo? Isso era a solução ideal. E na altura teremos um programa de televisão. Exatamente, claramente. Portanto, o formato deste nosso podcast será sempre, ou pelo menos para já, serve de teste, e a ideia para hoje é cada um de nós, o Sr. W, o Sr. X e o Sr. Z, poderem abordar um tema, colocar questões aos outros dois, e cada um de nós irá desenvolver um tema previamente mais ou menos combinado, onde vocês vão poder, vocês, caro público, vão poder também aprender alguma coisa, partilhar se calhar ou não algumas opiniões, podem dar o vosso feedback aqui por baixo, de onde quer que seja que vocês estão a aceder a este podcast. E pronto, é assim. Se calhar passei pela parte das apresentações. Vamos às apresentações. Eu, como estou aqui virado para o lado da Dinamarca, do meu lado esquerdo tenho o Sr. X, que está em Inglaterra, verdade? É exato, correto. E do meu lado direito tenho o Sr. W, que está no Luxemburgo, certíssimo? Tal e qualmente. Pronto. Daqui é o Sr. Z, estou em Portugal, yours truly. Portanto, estou aqui mais próximo, se calhar, da realidade Tugalândia. Portanto, Exato. E certamente dos nossos leitores /ouvintes, não é? Exatamente. Sim, mais perto da realidade do público-alvo, sem dúvida. Exato. Portanto, passando agora aqui um bocadinho à ação. É assim, tendo em conta que isto tem aqui uma ordem de W, X e Z, não é? Se calhar começávamos pela primeira letra. O que acha, Sr. W? Parece-me bem. Portanto, você poderá dar bem. início aqui à conversa sobre o tema que quer e que trouxe aqui. Ok, parece-me justo. Força nisso, então. Parece-me justo. O tema que eu escolhi e que optei por trazer hoje foi o ouro. Porque foi quase um dos primeiros investimentos, digamos, que eu fiz, ou pelo menos o primeiro que eu tinha em mente, e tem estado muito em alta nestes últimos tempos, porque tem subido vertiginosamente, e então achei que era algo interessante também para quem não tem, sei lá, para quem não tem tanta disponibilidade ou tanta
sei lá, tanta vontade de ir para coisas mais arrojadas, digamos, bolsa ou o que seja. Então achei que um tema mais seguro. E podemos começar por aí. Ok, boa. Então, e há algum ponto de vista, alguma questão que queiras colocar? Eu gostava de começar por perguntar a vossa opinião sobre o ouro como medida de investimento. O que é que vocês acham? Ou seja, se acham um bom investimento e se sim, se fosse a longo, médio ou curto prazo. Pronto. E em que formato? Porque hoje em dia já sabemos que existem formatos digitais de todas as maneiras e mais algumas, e formato físico, que é a boa e velha maneira de comprar barras ou moedas de ouro, ou quanto mais não seja filigrana. Ok. Então, portanto, é assim, eu acho que aqui do meio de nós os três, eu sou capaz de ser o que tem a visão um bocadinho mais radicalista em relação ao ouro. Portanto, eu vou dar este espaço aqui ao Sr. X para desenvolver aqui um bocadinho esta questão. Ok. Eu agora fiquei com curiosidade em relação a essa opinião radicalista, mas pronto, vamos a isso no minuto. Estou ansioso. Mas pronto, eu já tenho alguma... É assim, eu comecei a olhar para o ouro como investimento com medo das quedas dos mercados acionistas e tudo mais. Portanto, no fundo, a minha ideia inicial em relação ao ouro era apostar no ouro como, vamos pensar, como um seguro. Não é? Que basicamente, se tudo o resto correr mal, o ouro vai correr bem. Porque em termos históricos temos, sei lá, 2000 anos, se não mais de história, que nos provam que sempre que as coisas correm mal, o valor do ouro sobe. Portanto, pode ser não, é mesmo considerado como um ativo de refúgio. Isto foi a minha abordagem inicial. Depois, em que é que eu passei? Eu passei para uma segunda visão, que é o quê? Se formos a ver, as taxas de juros estão pelas ruas da amargura. Isto é o quê? Isto é uma coisa que causa inflação e inflação causa o aumento do preço do ouro. Portanto, taxas de juros baixas é mais ou menos um sinónimo que mais cedo ou mais tarde o valor do ouro vai subir. Tanto como vimos agora na última semana, não é? Que a Reserva Federal Americana não aumentou, pronto, confirmou que não ia aumentar no resto do ano a taxa de juros do dólar, não é? A taxa de juros de referência. E pronto, e foi basicamente essa pequena confirmação que disparou o ouro que a gente viu para aí nas 2 últimas semanas. Na última semana não estou bem ao certo. E pronto, isto aqui foi a minha visão que eu tinha para aí há coisa de 1 ano atrás. Foi quando comecei a pensar em ouro, a pensar, bem, o mercado acionista é muito fixe, aqui está sempre a subir, mas nós estamos com um bull market que já tem para aí 10 anos. E pronto, isto não é sustentável, tanto que a economia mundial está a desacelerar imenso. E eu a pensar naquela, bem, está a desacelerar imenso, mas eles continuam a baixar as taxas de juros, baixam as taxas de juros, a economia continua a desenvolver, continua a crescer, não causa muita inflação, o ouro ainda não dispara. E por fim, descobri, meio por acaso, meio por pesquisa, a Gold Stock Fortunes, que é basicamente é um serviço de análise sobre empresas exploradoras mineiras, que o seu diretor, o seu escritor, não sei bem, o Ian Tracy, o fulano está completamente seguro que o ouro muito em breve vai por aí acima, e ele diz que a melhor maneira para apostar no ouro são as empresas mineiras, que estão muito baratas, estão pelas ruas da amargura, e esperemos que vão por aí acima. E por isto, grande parte dos investimentos de X estão em ouro, mais do que numa situação normal estariam. Está ótimo. Pronto, é assim, estive a ouvir aquilo que estavas a dizer, e realmente o percurso que eu tenho em analisar se invisto em ouro ou não é muito parecido com o teu. Tu falaste na questão de meteres o teu dinheiro em ouro como proteção à queda dos mercados. Também já me tinha percebido disso, já tinha visto isso, já tinha pensado, há 1 ano e meio talvez, vou comprar ouro, vou meter, sei lá, 1000, 2000, 3000 euros em ouro e vou esperar e aguentar. Tudo bem.
a oportunidade passou. Tive a oportunidade de meter dinheiro em coisas um bocadinho mais, se calhar não tão oscilantes, vá, pelo menos para já. E depois é aquilo que tu estavas a falar, que é uma questão do tempo de espera. E realmente isso joga muito contra o ouro, não é? Porque se tu estás agora a fazer um timing ao mercado, não é? Que é, estás a tentar meter o teu dinheiro no momento antes de uma queda do mercado e antes de haver uma subida enorme do ouro. É uma maneira de ver as coisas e é um ativo que se calhar a curto e médio prazo poderá valer a pena investir. Agora, a visão que eu tenho, e daí que eu acho que é se calhar diferente da vossa, é que se calhar não vale a pena. Isto se quiseres ter um investimento a longo prazo. Isto é caso para dizer que ainda bem que não gostamos todos do amarelo, não é? Não, é verdade, literalmente do amarelo. Exato. Não, mas é verdade. Se forem a ver a nível histórico e ajustado à inflação, pelo menos no que tu tens de histórico nos Estados Unidos, o ouro em média valorizou 1% ao ano. Eu já não me lembro onde é que eu vi este gráfico e onde é que eu até posso investigar isto e até posso fazer um post sobre isto futuramente no blog. Mas isso é em média? Sim, em média. Ou seja, tu tens alturas... E isso desde quando? Provavelmente desde o início do século a meio do século. Não tenho a certeza, mas eu posso depois investigar isto mais a fundo e até faço um post sobre isto. Que é para desencorajar ou não as pessoas a comprar ouro. Mas atenção. Tomem atenção que eu já fiz um post em que publiquei a diferença do ouro desde há 40 ou aliás 50 anos para cá. Sim, na altura puseste inflação no meio disso? Não pus a inflação. Poderá alterar o resultado, atenção. Sim, mas a diferença é que no tempo em que nós nascemos, penso que foi até uma coisa que eu referi nesse post, foi na altura em que nós nascemos já não me lembro, mas acho que isto era tudo por cada 100 gramas ou por uma onça, mas eu penso que seja uma onça. Uma onça custava qualquer coisa como... Já não me lembro bem, mas era 5 contos ou 10 contos, qualquer coisa assim do género. E depois disparou por aí acima, desalmadamente. Claro que isto, pronto, obviamente depois houve mudanças de moeda, houve muita coisa pelo meio, houve crises económicas, houve quedas de mercado, houve explosões de mercado, portanto, pronto, logicamente fica à consideração de cada um, né, interpretar isso da maneira que quiser, claro. Exatamente. Portanto, é assim, fazendo assim umas contas muito rápidas, ele neste momento está a 1.400, não é? Dólares por onça. Mais coisa, menos coisa. E estavas a fazer referência desde quando nascemos. Portanto, nessa altura o ouro estaria a 300 e qualquer coisa, certo? Portanto, tens aqui uma diferença de cerca de 900 dólares por onça. Mais coisa, menos coisa. Se fizeres, eu não tenho o histórico de inflação aqui comigo, mas se fizeres no mínimo que seja 1% por cada ano, estás a falar aqui vai-te dar, em média, sem inflação, 6%. O que com a inflação vai-te dar um valor bem mais abaixo. Pronto. Se forem a ver o histórico do SP 500, por exemplo, e dado a média dos últimos 30 anos, acho eu, ajustada à inflação, o SP 500 tem subido 7% ao ano, por exemplo. Certo. Pronto, portanto, isto é aí que eu quero chegar. Existem coisas melhores a longo prazo, de longe muito melhores que o ouro. Bem, também não é assim tão de longe, não é? Porque temos uma ação que são 7% ao ano e temos um ouro que é sempre algo valioso que provámos agora que tem 6%. Portanto, a diferença não será assim tão grande. Mas sim. Estes 7% já é contar com a inflação. Ok.
Atenção. Okay. Pronto, mas há sem dúvida coisas mais rentáveis do que o ouro, mas é sempre, eu pelo menos considero isso e penso que também é algo que pode ser atrativo para o comum dos mortais, como eu costumo dizer, que é a facilidade de comprar ou a facilidade de simplesmente comprar e reter e ficar por ali. E se quisermos mais, podemos sempre adicionar uma barra pequena, uma moeda, algo assim do género. E se calhar há tantas pessoas que não confiam tanto na bolsa ou pelo menos não têm tanta coragem, se calhar, para encontrar uma corretora que dê poucas despesas e etc. e investir, sei lá, uma quantia qualquer que investiriam numa pequena barra de ouro, se calhar numa ação, porque se calhar nem sabem o que é o SP500. E eu acho que nessa perspectiva, claro, o ouro não é de todo o investimento mais rentável, mas eu concordo com o X quando ele diz que é um backup em relação a quedas de mercado, em relação a toda uma queda da economia, todo um crash económico, e penso que seja uma salvaguarda, digamos assim, para alguns trocos que nós consigamos amealhar, não é? Nesse sentido, pronto, acho que pelo menos é a visão que eu tenho do ouro, agora que vocês explicaram a vossa, é a visão que eu tinha do ouro, e quando comprei a minha barra, foi um bocado nesse sentido, no sentido de fazer uma experiência, sei lá, há 30 anos, e eventualmente ficará para as gerações futuras, ver qual é que seria a valorização e ter o preço escrito em qualquer lado e ver, por exemplo, daqui a 30 anos fazer eu próprio o meu gráfico e ver qual foi a valorização e qual foi a inflação até lá. Ok. Essa é a minha perspectiva. Olha, se quiserem que eu acrescente aqui qualquer coisa, que eu tive aqui enquanto vocês estavam a dar as vossas opiniões, estive aqui a investigar também o SP500. Uma pequena ressalva, porque houve um crash no final do ano, acho que foi em outubro de 87. Portanto, para o final do ano, os preços estavam bastante baixos. Mas vale ao que valha, não é? Se vamos contar um horizonte de 30 anos, o SP500 cresceu 36% ao ano em média. O que é uma pequena brutalidade versus 6 do ouro. Contra mim falo, mas factos são factos, não é, meus amigos? A verdade tem que ser dita. É verdade. Exatamente. Yeah. Portanto, temos aqui, tipo, é literalmente 6 vezes superior. Claro. Epá, é um bocado por aí. Eu depois de ter visto este tipo de coisas referiei bastante a minha vontade de investir em ouro. Claro que continuo a dizer que se for numa perspectiva de antever uma queda dos mercados e um aumento repentino do ouro, ou seja, num horizonte de 10 anos no máximo, estou perfeitamente confortável para investir em ouro. Ok, é um bom ponto de vista. Sim. Uma coisa engraçada e que também acaba por ser um bocadinho do que eu estou a apostar, não é? Em empresas mineiras, nós podemos olhar para o ouro não como um ativo completamente diferente, não é? Mas podemos olhar para o ouro como um tipo de empresa, não é? Porque nós temos as empresas tecnológicas, temos as energéticas, temos serviços, temos o retail, temos tudo e mais alguma coisa. E podemos olhar para o ouro como um ramo de ações que é brutalmente cíclico e que está não vou dizer que está no fundo do ciclo, mas que deve estar lá perto, não é? E as empresas mineiras, o setor mineiro em geral do ouro, mas até das commodities, das matérias-primas em geral, mas do ouro, é brutalmente cíclico. Basicamente, o que acontece, como na maior parte das bolhas, os preços estão baixos, só ficam as empresas verdadeiras, os fortes, os que sabem o que estão a fazer. Exato. O preço começa a subir, toda a gente é mineira, não é? Epá, olha, vou fazer uma mina e tal. Exato. Muita gente que se calhar, podiam ser mineiros de ferro, podiam ser mineiros de outra coisa, pode nem ser nada, pode ser um grupo de investidores, venture capital, vamos ali investir, ali parece que há ouro, vamos fazer exploração. E pronto, muito dinheiro é investido. O petróleo passa-se exatamente a mesma coisa. E quando toda a gente está a investir, não é? Tudo sobe por aí acima, os preços são altíssimos,
ótimo. O preço do ouro vai por aí abaixo, outra vez só os fortes é que vão ficar. E eu, se sou um bocado contra a questão de fazer o timing do mercado, por outra, acho que estamos numa altura ótima para investir, especialmente em empresas mineiras. Em ouro sim, mas especialmente em empresas mineiras. E nós somos a experiência viva disso, não é? Porque é um ramo que eu falo por mim, porque foi algo que eu nunca pensei em investir. Em empresas mineiras foi algo que, sendo muito honesto, acho que era algo que me passava por último pela cabeça, porque era algo que eu nem sequer pensaria. Ouro para mim seria moedas ou barras de ouro e pronto. Mas empresas mineiras acho que é uma solução muito inteligente, porque é um bocado como se calhar no Gold Stock Fortunes, acho que até nos disseram isso mesmo lá num dos artigos que nos deram lá, que era porque comprares o máximo número de Coca-Colas quando podes comprar uma parte da empresa que as fabrica. E neste momento, com o preço das ações como estão pelas ruas da amargura, é de facto a altura ideal para entrar nesse tipo de mercado, sem dúvida. Muito bem. Eu acho que com isto temos aqui todo um espectro de atenção e aqui, devo dizer, uma sugestão de investimento para quem nos está a ouvir. Não é? Sim. Portanto, quem sabe não se juntou a nós, não é? Exatamente. E fazem crescer esse bolinho. Agora aproveito para fazer aqui um plugzinho, que é, se quiserem ouvir, para quem nos está a ouvir, se quiserem ouvir algum tema a ser abordado mais profundamente, podem pôr nos comentários em baixo nas plataformas que estão a ouvir isto. Portanto, não deixem de participar. Deixem-nos uma sugestão. Exato, certo. Não deixem de participar, não deixem de dar a vossa opinião, por favor, escrevam aí em baixo qualquer coisinha, nem que seja um olá. Feito este pedacinho de publicidade, eu passo a palavra a X, que pronto, agora é a vez dele nos introduzir o tema dele, portanto, força aí, meu caro. Pronto, o tema que eu vou-vos falar basicamente são de criptomoedas. Há imenso para falar sobre isto, mas sem me querer alongar demasiado. Basicamente, toda a gente sabe, ou se calhar ninguém sabe, não interessa, as criptomoedas já estão em funcionamento há muito tempo. A mais conhecida, Bitcoin, criada em 2008, que na altura não valia nada. Eventualmente, no final de 2017, princípio de 2018, ultrapassou os $20.000 por Bitcoin, não é? Montes de gente fez ganhos brutais, centenas, para não dizer alguns milhares de % de ganhos em meia dúzia de anos. Há uma história muito engraçada que é lá para 2010, coisa assim do género, um fulano comprou 2 pizzas takeaway por 32.000 bitcoins, o que lhe valia uns bons milhões, acho que estava perto de $1 bilhão. É uma das histórias mais conhecidas dos infortúnios das criptomoedas, não é? Espero que a pizza lhe tenha sabido mesmo pela vida. Pois, eu também, não é? Logo 2 pizzazinhas, cada uma a valer quase $500 milhão, não é? Isto é mais que uma reforma. $500 milhões por pizza. Mas pronto, é o que uns ganham, os outros perdem. O fulano da pizzaria devia estar a lamber os dedos. Sim, sem dúvida. Mas pronto, tenho a certeza que quem comeu aquela pizza deve ter tido uma grande indigestão, nem que tenha sido uns 5 ou 6 anos mais tarde. Exato. Mas adiante. E pronto, portanto, isto aqui... Portanto, a Bitcoin e as criptomoedas é um mercado que não é regulado e está brutalmente sujeito a manipulações. Pode ser manipulado por hackers, por tudo e mais alguma coisa, ou pelas chamadas baleias, que basicamente são pessoas que detêm uma percentagem grande do mercado, e que uma percentagem grande, temos de estar a falar de menos de 1%. Atualmente a Bitcoin está a valer uma loucura, que eu vou-vos dizer o que é. As Bitcoins todas no mundo estão a valer $200 bilhões, a cada uma a valer cerca de $11 mil. Portanto, isto é uma brutalidade. Pergunto qual é que é a vossa opinião sobre as criptomoedas em geral
se investiriam nas mesmas e se acham que têm futuro, como elas são agora, pelo menos não reguladas e descentralizadas e tudo mais, vamos dizer daqui a 10 ou 20 anos. O que é que vocês me dizem, meus caros? Eu ainda não tenho bem uma opinião formada sobre as criptomoedas, porque ainda é algo que eu não tive ainda a oportunidade de ler, mas quando acabar o livro que eu estou atualmente a ler, hei de saber um pouco mais seguramente. Mas eu penso que essa poderá, ou pelo menos na minha perspectiva, ser o tal investimento a curto prazo que há pouco falávamos. É para o que eu estava a pensar. Porque a minha visão é que de facto esse mercado era velocíssimo, se não das coisas, em termos de investimento, das coisas mais rápidas que existem, e poderá ser um bocado por aí que eu hei de enverdar. Não sei quanto tempo será, 1 ano, 5 anos, qualquer coisa assim, ou seja, ainda não consegui determinar qual será o prazo desse investimento, mas sem dúvida que será algo em que eu pretendo entrar, e acho que agora é a altura certa, porque as criptomoedas estão a ganhar uma relevância brutal. Ainda penso que há 2 semanas escrevi um artigo no nosso site. Não se esqueçam de visitar wxinvest.com. Um pouco mais de publicidade. Well done. Exato. Eu escrevi lá um artigo sobre a Libra, que é a criptomoeda que o Facebook quer introduzir, e isso vai ter um impacto brutal nas criptomoedas de todo o mundo. Deixa-me interromper-te aqui um bocadinho nesse ponto da Libra, porque, pronto, por um lado, sim, em termos de publicidade é brutal, para o espaço das criptomoedas é brutal, e eu acho que o crescimento que temos estado a ver nas últimas semanas deve ser devido bastante a isso, mas por outro lado, isso é uma criptomoeda que, mesmo em termos técnicos, de cripto não tem nada, não é? É isso que eu ia fazer referência. Precisamente por causa e eu tenho lido bastante opinião de analistas, e uma coisa que eles dizem é que a Libra, pronto, para já vai ser estável, não é? Uma criptomoeda pode ser estável e depois tens e o valor dela grande problema, não é? Que é essa moeda vai ser apenas e só monitorizada por uma única entidade. Portanto, não tem. É uma criptomoeda não no sentido em que está assente na tecnologia de blockchain. Portanto, é uma criptomoeda que é basicamente uma moeda de brincar. Aquilo é como se fosse esse é o grande uma problema. moeda do monopólio, e apenas e só isso. Exatamente. Certo. E a questão é que, em termos de publicidade, ela conta como criptomoeda, se bem que as criptomoedas são, de facto, baseadas na tecnologia blockchain, é uma tecnologia descentralizada, portanto não há grande controle, e aqui vai haver vários controladores, não só o Facebook, portanto não só a entidade que criou a moeda, mas também as entidades que estão associadas já neste momento a esse projeto. Grandes nomes já estão associados, temos Spotify, temos Visa, temos Maestro, temos Uber, temos uma série de grandes nomes já associados a isso, que vão ter que ter normas de antifraude, anti-roubo, anti-branqueamento de capitais, etc. E tudo isso causa um grande problema, porque depois cada empresa é responsável pela sua transação e é responsável pela transação também com o Facebook. O que é que acontece? Isto sendo um sistema centralizado, qualquer pessoa se arrisca a ficar sem o seu dinheiro. É muito fácil. Isso é uma questão que eu não sei bem, porque assim, basicamente metade das coisas do mundo são centralizadas, não é? O dinheiro que tu metes no banco, tu basicamente estás a confiar no banco, que o banco tem lá o teu dinheiro, e se por alguma razão o banco, sei lá, se houver um ataque informático, se houver, sei lá, qualquer coisa, basicamente o banco tem que honrar que o teu dinheiro estava lá, não é verdade? As criptomoedas em muito surgiram por causa da busca de privacidade e principalmente pela não necessidade de confiança, vá. Tens um sistema descentralizado que funciona só por si, portanto basicamente não tens que confiar em ninguém. Enquanto o que se está a passar no caso da Libra, tens que confiar, se quiseres estar nesse mundo, tens que confiar completamente, e eu não sei bem como é que isso vai funcionar, não é? Porque assim, se eles têm
a blockchain deles, que pronto, acaba por ser uma blockchain que basicamente vai estar a roçar numa base de dados normal, não é? Porque vai ser tudo centralizado, portanto não sei bem como é que isso se vai processar, não sei se vai... Porque é assim, eu ainda estou muito verdinho nisto das criptomoedas, passar de uma carteira para outra e tudo mais. Mas basicamente, a informação das carteiras, quanto dinheiro cada carteira tem, na generalidade das criptomoedas, está tudo na net. Tu podes aceder a isso, pronto, podes aceder à blockchain e ver o que é que cada carteira tem, as transações que foram feitas e tudo mais. Portanto, basicamente, o que te dá acesso aos fundos é uma palavra passe. E no caso da Libra, o que eu não sei é como é que uma pessoa vai aceder aos fundos. Como é que é? Um username e password? O pessoal da criptografia das criptomoedas dizem que é uma coisa completamente obsoleta. E pronto, a questão da Libra, se vai ser acedida através do Facebook, eles dizem que vão ter uma carteira que é a Calibra, mas não sei bem como é que isso vai funcionar. Exatamente. Exato. Portanto, agora é só mesmo uma questão de saber se a hype por trás disto e o facto de eles estarem a fazer o marketing como se fosse uma criptomoeda não sendo, se isto vai atrair muita gente para esta criptomoeda, passando a ter as outras criptomoedas um bocado de irrelevância, uma vez que a população que adere ao Facebook e às plataformas que são feitas pelo Facebook e as aplicações que são desenvolvidas pelo Facebook são muitas pessoas, são muitos indivíduos a aceder e a utilizar uma certa moeda. Portanto, são basicamente 3,2 bilhões de membros ativos no Facebook atualmente. Pronto. E lá eles estavam a dizer que inicialmente eles só iam utilizar, pronto, só ia ser acessível através do WhatsApp e do Messenger. Mas que mesmo assim, se calhar o número até é superior, não sei. De qualquer das formas, podes ter sempre aqui um sentido de hype, tanto para o positivo como para o negativo. Se tiveres pessoas que são fiéis à tecnologia blockchain e que vejam muito mais valor numa tecnologia blockchain, vais ter uma Libra que se calhar não vai ter a mesma força que se pensava. Por outro lado, se as pessoas virem como uma coisa boa a utilização de meios centralizados como tem sido até agora e que não se importem de ir atrás, porque na minha mais honesta opinião isso vai acontecer. As pessoas vão confiar naquilo que sabem, as pessoas vão confiar naquilo que existe e a Libra para mim vai ser um grande sucesso, apesar de estar a corromper a grande ideia do Satoshi Nakamoto. Mas olha, tu estás a trazer aí um ponto que era mais ou menos o que eu também ia dizer, que é as pessoas vão para o que sabem, as pessoas vão para o que conhecem, as pessoas vão pelo caminho de menor esforço. E basicamente o mundo das criptomoedas, tens lá o quê? Tens informáticos, tens essa traquitana toda, e depois começaste a ter o quê? Começaste a ter curiosos. E o mundo das criptomoedas ainda é uma coisa muito verde, ainda é muito o mundo de curiosos, não é? E eu acho que o que o Facebook quer atingir é o mundo das massas, não é? Porque assim, eles dizem que é para o pessoal que não tem bancos. Tens milhares, milhões, se calhar bilhões de pessoas no mundo que não têm conta no banco. Vais para o interior da China, se calhar a China é um mau exemplo, mas vais para o interior da Índia. Toda a gente tem WhatsApp, toda a gente tem telefone, toda a gente tem Messenger, tem net, mas se calhar não tem conta no banco, estás a ver? E eu acho que pois, se calhar não, mas tem um telefone, e tem um telefone com net, estás a ver? E sabem o que é o WhatsApp, e falam com o pai, falam com a mãe, falam com a irmã e com os amigos e não sei o quê. E aí é que vai entrar, e eu acho que aí é que vai entrar a Libra e vai ser brutal. Toda a gente tem WhatsApp, toda a gente tem Messenger, entre um e outro, muito mais de metade da população do mundo há de ter acesso ou a um ou a outro. Sim, na realidade o que tu tens neste momento é que a tua moeda global, de certa forma, é a internet, não é? É a troca, é a comunicação. A única coisa que falta é pôr o nome e uma moeda por trás da coisa. Exato. A única questão que isso me levanta é qual será o impacto disso realmente no mercado das criptomoedas verdadeiras, chamemos-lhe assim, não é? Porque a Libra ganha um mediatismo brutal, um mediatismo fora de série, porque se mete ministros de grandes potências ao barulho, algo se passa, não é? E será que as pessoas vão ficar mais despertas
e mais curiosas em relação a criptomoedas, ou será que se vão afastar um bocado desse mercado? Portanto, qual será, com a introdução da Libra, ou pelo menos do projeto, qual será a reação do público? É isso que vai ser assim, curioso no de ver. curto prazo, eu acho que é simples. Vai criar a bué da buzz e vai trazer muita gente, pelo menos curiosos. Mesmo que não comprem, mas muitos vão comprar. Vão começar a ler, vão investigar e vão tentar perceber o que é. No longo prazo, digamos que a Libra seria adotada em brutal escala, ao ponto de competir tipo com as economias globais, com as moedas dos países e tudo mais. Aí não faço ideia, mas se calhar também era capaz de continuar a ser bom para as criptomoedas, porque as pessoas já estavam um bocadinho mais despertas para as possibilidades. E no fundo a Libra ia acabar de ser como o dólar, como o euro, como o Yuan, só que a nível global. Eu concordo com o X em relação à adesão da Libra de futuro. Eu acredito que também vai ter um following absolutamente massivo, vai haver uma adesão enorme à moeda, mas em termos de valor e o que é que valoriza tanto as criptomoedas reais e esta phony, por assim dizer, vai apenas depender do quão livres são as pessoas de utilizar e manter esse dinheiro. E apenas e só por isso. Porquê? Porque isto em termos de adesão à moeda, se calhar não tanto ao valor à moeda. E eu passo a explicar. Tu tendo uma moeda como a Libra, que está, neste caso, está centralizada em empresas que têm uma agenda. Também podemos fazer um paralelismo com a política, mas não é necessário. Tu vais ter uma possibilidade de eles simplesmente acharem: epá, tu não estás a cumprir com as nossas políticas de utilização responsável e a tua carteira vai deixar de existir. Esse é o grande medo daquilo que eu li, esse é o grande medo dos analistas, digamos assim, porque fica à livre e inteira responsabilidade da empresa de manter a tua carteira ou não. Portanto, tu podes acordar um dia com um e-mail a dizer: foste suspeito de fraude, etc, por aí fora, a tua carteira, lá está, deixou de existir. Sim, e outra coisa é também a valorização da moeda, não é? Porque se o Facebook continuar a fazer injetos, eu não sei como é que a moeda é criada. Eles dizem que toda a moeda tem qualquer coisa a suportá-la. Sejam títulos de dívidas dos países, seja o que for. Mas nada impede, é fraude, claramente fraude, mas creio que seja brutalmente fácil de fazer, porque mesmo auditorias ou que está por trás da moeda também podem ser falsas, o número de moedas em circulação também, mas basicamente o Facebook, criando o controle da moeda global, vai também ter o controle de tudo, não é? Tudo o que quiser comprar. Vai ter o monopólio. Mas completamente. E se já nos países às vezes pode ser um bocadinho assustador se for uma empresa, não é? Privada, já um bocadinho, já se calhar em tom de muita teoria da conspiração, isto é quase conquistar o mundo, não é? É verdade. Mas isso poderia dar para mais um grande... Sim, eu acho que a Libra também por si só, não só como o ouro, mas a Libra, ou todo este projeto da Libra, dava um podcast inteiro, porque há muita vertente e muitos lados pelo qual se pode analisar isto. Aqui para referência futura, eu acho que para a próxima a gente escolhe um tema só e vamos avançar só com um tema. Mas respondendo então à pergunta de X, acho que sim, acho que as criptomoedas têm futuro, tanto como meio transacionável. Aliás, já são utilizadas como meio transacionável em muitos sítios. Vocês, por exemplo, se tiverem 20 e tal bitcoins, podem ir comprar um Lamborghini algures em Los Angeles, portanto, ficam a saber. O stand da Lamborghini aceita Bitcoin
E as pizzarias também. E as pizzarias aparentemente também. As pizzarias. Pioneiras na indústria. Exatamente. Portanto, a nível de investimento, tendo em conta a volatilidade das criptomoedas, não só da Bitcoin, mas também de todas as outras que têm alguma relevância, como a Ethereum e quem sabe até mesmo a Dogecoin, podem ser uma boa hipótese de investimento apenas no curto prazo, portanto, num mero aproveitamento de flutuações de mercado. Fora isso, futuramente, só o tempo dirá, na minha opinião. Então, o meu tema, aquele que eu escolhi, e agora vou me sentir um bocadinho mais pressionado a despachar isto, tem a ver com o financiamento coletivo, ou seja, com o crowdfunding, que é mais bonito. Pronto, em inglês as coisas mais ficam fancy. É mais fancy. Fica na moda. Fica na moda e no óbvio. Fashion, não é moda. Exatamente. Desculpa. Portanto, para quem não sabe o que é o crowdfunding, ou neste caso o financiamento coletivo, consiste na obtenção de capital para iniciativas como pequenos projetos que uma pessoa possa ter, ou até mesmo ir buscar financiamento a pessoas singulares para lançarem uma nova empresa ou para fazerem uma aventura qualquer, para criarem um produto. Portanto, tem várias coisas. Aqui o tema a categoria que eu queria trazer aqui à nossa mesa, à nossa tábua redonda, é precisamente a parte em que nós, como investidores, se existe ou não interesse em metermos do nosso dinheiro dificilmente ganho em empresas que ainda apenas têm um conceito, apenas têm uma ideia e já têm, por exemplo, ou são startups que têm uma boa ideia e têm um site todo bonito a apresentar a ideia e que têm, se calhar, 20 mil utilizadores de uma plataforma, uma coisa assim do género, e que vendem uma ideia de nossa empresa vai crescer imenso, vamos chegar aqui, vamos chegar ali, estamos a trabalhar numa coisa que ninguém está a trabalhar. Portanto, tem tudo também a ver um bocado com fé, na realidade. Portanto, existem várias plataformas atualmente, pelo menos a que eu conheço melhor e a qual eu já participei em alguns financiamentos, foi a Seedrs. A Seedrs, que é uma empresa criada, se não me engano, há 3 ou 4 anos e tem fundadores portugueses e ingleses. Portanto, tem ali os escritórios da Seedrs ali na Avenida 5 de Outubro e tem também algures em Londres. Mas pronto, a ideia é muito simples, pelo menos para esta plataforma. Uma empresa apresenta o seu pitch, faz o seu pitch, e depois essa plataforma, neste caso a plataforma / empresa, a Seedrs, ajuda essa empresa a ir às rounds de funding, ou seja, para poder angariar pessoas que queiram contribuir. Essa contribuição tem um certo valor, portanto a empresa é avaliada à partida por um certo valor e quem criou a empresa ou os acionistas dessa empresa na altura definem uma quantidade que querem pôr para financiamento. Pronto, isto aqui acaba por ser uma espécie de Initial Public Offering, é uma espécie de IPO, só que para quantidades mais pequenas e para empresas que basicamente não existem no mercado. Pronto. De um ponto de vista do investidor, o investidor tem a hipótese de comprar uma pequena parte de uma empresa em que acredita que no futuro lhe vai trazer mais benefícios. Portanto, vocês pegam em 20 euros ou 20 libras, compram um pedacinho daquela empresa que diz que vai fazer uma cerveja espetacular e vocês pensam, ok, eu vou pôr 20 euros nesta empresa que vai fazer cervejas e no futuro, que não é garantido,
essa empresa vai crescer, sei lá, 100% ou 1000% e eu vou receber 200 euros ou 2000 euros com esta brincadeira. A minha questão para vocês, fazendo este resumo e explicando mais ou menos como é que a coisa funciona, é: vocês veem isto como uma alternativa aos vossos investimentos a longo prazo? Veem isto como uma coisa de muito risco, uma coisa que é simplesmente engraçada, algo que efetivamente faz sentido no vosso portfólio agora ou não? Se apenas isto é uma hype e é uma alternativa ao financiamento dos bancos? Pronto, eu já conhecia isto há bastante tempo. Nunca avancei, principalmente por achar que... Como é que eu vou dizer? Isto é capaz de ser uma pequena máquina de perder dinheiro, vá. Não sei qual é a facilidade, que depois também quero que me respondas a esta pergunta, é de uma pessoa tirar de lá os lucros, não é? Eu parece que recentemente, não sei quando recente é, que eu não tenho estado a acompanhar, mas lembro que quando eu vi isto aqui pela primeira vez, para aí há 3 anos, ou se calhar 4 não, mas para aí há 3 aninhos, que eles estavam a pensar fazer um mercado secundário e não sei o que mais, não sei se isso já existe, se não, tenho ideia que sim, mas não tenho a certeza. Existe. Uma vez por mês, se não me engano, consegues trocar ações daquilo que tu tiveres. Ok. Pronto. Isso é um ponto positivo, mas isto, assim, uma pessoa vê as empresas, pode ser tudo muito bonito, mas não sei até que ponto é que será fácil uma pessoa ver a veracidade da coisa. Eu nunca investiguei isto aqui muito a fundo. Por um lado, a ideia é boa, porque basicamente isto é uma mesa em que se vão sentar investidores e pessoas que precisam de investimento. E se chegarem a um acordo, ótimo. Portanto, nesse sentido, acho que é uma grande ideia. Para mim, a nível pessoal, parece-me uma coisa com muito risco. Tanto pela falta de liquidez como pela falta de informação das empresas. Uma pessoa pode pensar nisto como uma pequena bolsa, não é? Porque no fundo acaba por ser uma pequena bolsa. E sendo completamente honesto, eu não vou estar a ver direitinho tudo o que se passa em cada empresa que eu invisto na bolsa. Muito longe disso, talvez um bocado por nabice, talvez um bocado por não saber, preguiça, whatever. Confissões de um nabo. Exatamente. Mas a verdade é que o mercado acionista é um mercado brutalmente líquido e onde haver milhares de pessoas preguiçosas como X, mas certamente muitos mais milhares, não necessariamente o número de pessoas, mas as pessoas que movimentam os maiores números de capitais a fazer análises o mais certas, o mais profundas, vão ter a informação mais correta. Exatamente, e tomam decisões de acordo. Portanto, supostamente, o preço do mercado acionista há de ser muito mais próximo do preço real das empresas. Se bem que, obviamente, há muitas falhas, não é? E por isso é que o investidor normal pode fazer dinheiro, não é? Exato. Basicamente uma pessoa está a aproveitar as falhas do mercado. O mercado não é perfeito. Essa hipótese já se perdeu há muitos anos. Mas pronto, aqui acho que há uma hipótese de fazer muitíssimo mais dinheiro, não é? Por exemplo, um cartão que foi o W que me recomendou a minha X, que é o Revolut. Eu sei que esta empresa começou aqui no Seedrs. E que teve ganhos astronómicos, não é? Como uma Bitcoin, como uma coisa assim do género. Exatamente. Se calhar se uma pessoa lá tiver posto meia dúzia de euros, não vou dizer que tivesse a vida feita, mas se calhar tinha dinheiro para comprar um carrito, não sei. Sim, Sim, digamos que chegando ao ponto de parte do Revolut ter sido comprado pelo tenista, o Nadal, por uns vários milhões. Portanto, se começou numa empresa como a Seedrs, acho que fica bastante dito num gesto desses, não é? Sim, exato. A verdade é, já agora deixa-me só acrescentar aí a essa informação, só para que também W tenha essa informação.
Eles na plataforma têm os dados da empresa e eles têm sempre um canal de comunicação, de novidades e têm um chat. Ou seja, para quem é investidor, tens sempre acesso a documentos da empresa. Se tiveres a querer ser investidor, tens acesso também a muitos dados da empresa. Tens sempre, consegues conhecer qual é que é a equipa, quem é que são os donos da empresa, quem é que são os fundadores, quem é que trabalha lá, qual é que é o objetivo. Ou seja, tens um pitch, vá lá, tens a empresa certo. A vender-se naquela e plataforma. Resultados? Uma pessoa também tem acesso? Resultados também, depois de seres acionista. Aconteceu-me, já agora vou partilhar a minha experiência de sucesso na Seedrs, que foi eu investi 20 libras na altura numa empresa de gelados. Parece um investimento. Exatamente. Portanto, foi um bocado em brincadeira, mas eu na altura pensei, eu se quiser apostar numa empresa, vou apostar só pela piada, vou apostar numa empresa que crie um produto, uma coisa vendável, que tenha um produto físico e não uma startup, não uma empresa de software. Pronto, e apostei na altura, o que estava disponível era uma empresa de gelados, que era a Opal Ice Cream. Provavelmente aí em Inglaterra tens acesso a este gelado nesta altura, porque eles vendem este gelado. Como é que se chama? Opal, com 2 P's. O-P-P-O. Exatamente. Não é estranho. Na altura investi essas 20 libras e eles efetivamente faziam updates até mesmo via e-mail, mandavam novidades, incluíam os investidores na mailing list para receber vales de desconto, etc, etc. E houve um dia que a empresa foi vendida. A outra, ou pelo menos parte foi vendida. Aconteceu que Z tornou em menos de um ano as 20 libras transformaram-se em 30 libras. Portanto, eu em menos de um ano tive um lucro de 50% nas ações que comprei. Portanto, foi uma valorização bastante agradável. É uma mini Bitcoin. Exato. Alguma má experiência? Até agora, as únicas más experiências que eu tive não são relevantes e acho que não são más experiências, que é ter apostado ou ter financiado uma empresa que não chegou a obter o financiamento completo. O que aconteceu é devolveram os fundos a toda a gente e pronto, that's it. Neste momento tenho ativo 2 empresas, uma empresa de crowdlending, que é um assunto que depois podemos discutir noutra oportunidade. Portanto, se Raise veio-vos à cabeça, ainda bem, estão no sítio certo. E tenho também um bocadinho mais numa empresa que vai funcionar ou funciona de forma muito semelhante ao Revolut, só que exclusivamente para o mercado britânico. Portanto, também aí em Inglaterra poderás um dia, talvez, ouvir falar de Dozens. Eles já fecharam a ronda. Portanto, neste momento tenho 120 libras apostadas nesse novo sistema bancário. E pronto, até agora tem estado tudo bem, porque não houve diferenças de valores. Vou recebendo os updates sobre o desenvolvimento da empresa, que eles estão a crescer, que eles estão a equipa cresce, o número de clientes cresce, etc, etc, etc. E por exemplo, Zé, se tu quisesses saltar fora, podias saltar fora facilmente? O mercado secundário é líquido suficiente para isso? Não. É isso que eu ainda não experimentei. Como a minha abordagem para estes... Primeiro, o capital que eu tenho investido não é grande o suficiente para eu me preocupar muito. Portanto, não estou propriamente... A questão era mesmo essa, era mesmo aí que eu queria chegar, não é? Porque quando uma pessoa está a investir 20 euros é uma coisa, quando está a investir 2.000 é completamente diferente, pelo menos para mim, não é? Lá está o dinheiro que custa a ganhar e tudo mais, e emergência ou não, o dinheiro é importante que esteja acessível. Exato. Eu confesso que inicialmente tive essa questão e tive essa preocupação, mas na altura não existia mercado secundário, pelo menos na Seedrs não existia. Agora já existe e sei que ocorre uma vez por mês, se não me engano. Pronto.
Ok. Antes de eu acabar a minha resposta, tenho mais uma pergunta. Imaginando que uma empresa está a correr bem, mas que não é vendida a ninguém, não é nada, uma pessoa tem acesso a alguns resultados da empresa, alguns lucros? Não. É assim, eventualmente, pelo menos isto é o que está no disclaimer da Seeders, é se houver pagamento de dividendos, tu recebes os dividendos. Ok, está certo. Pronto, então acho que tenho toda a informação para acabar a minha resposta, em que basicamente isto aqui dá-me a impressão que é um bocadinho mais uma lotaria, ou uma pessoa tem que se empenhar muito, não é? E se isto aqui está claramente a apostar nos investidores amadores, isto requer um bocadinho de análise, se calhar mais de um investidor profissional. Se eu investiria na Seeders ou numa empresa, aliás, se eu utilizaria a Seeders para investir em algumas empresas, fica uma pulguinha atrás da orelha, se calhar também vou meter 20 ou 30 libras em qualquer coisa para brincar e para ver como é que isto funciona, mas meter uma grande percentagem do meu capital para investir, a resposta seria não. Ok. E passo a palavra para o meu caro colega W. O mais sexy das letras. Exatamente. Diria eu que, em termos de ideia inicial, aquilo que me foi à cabeça foi mesmo a Raise. Mas eu, então, nessa perspectiva, queria perguntar, uma vez que todos conhecemos a Raise, queria perguntar qual é a grande diferença entre isso e a Raise. Portanto, qual é que vai ser o fator determinante? Porque uma vez que uma empresa vai, sei lá, pedir fundos para crescer, e as outras empresas é um bocado também a mesma coisa, pedem empréstimos também, ao fim e ao cabo, para realizar projetos ou para crescer em termos de empresa. Ok. Tu aí, para já, tens duas coisas muito diferentes, que é, uma coisa é tu estares a fazer um financiamento a uma empresa, ou neste caso a fazer rondas de financiamento em que tu ficas com uma parte da empresa, outra coisa é tu estares a fazer um empréstimo a uma empresa e ela não te está a dar nada sem ser juros. Portanto, primeiro o meio ou o método de tu receberes dinheiro do teu investimento são completamente diferentes. Por um lado, tu tens um juro fixo que tu sabes à partida que se aquela empresa não, neste caso da Raise, se essa empresa não falhar, tu sabes quanto é que vais ganhar no final dos meses que contratualizas o teu empréstimo. Por outro lado, no crowdfunding e especificamente nas empresas que estão na Seeders, tu emprestas, ou neste caso tu dás dinheiro ou compras uma parte da empresa para a empresa ir buscar financiamento. Ok? A empresa dá-te uma parte dela para receber dinheiro para os projetos dela. Portanto, se calhar o objetivo do dinheiro que as empresas têm, tanto de um lado como do outro, é o mesmo. A forma de remuneração e de transmitir valor a quem está a investir nelas é diferente. Pronto. E o risco também, não é? E o risco, precisamente. E o risco também é muito diferente. Sim, o risco, pronto, o fator de risco eu tinha-me apercebido, efetivamente, que é diferente. Um dia que uma destas empresas vá à falência, primeiro são sempre pagas as obrigações, portanto, os empréstimos e tudo mais. Precisamente. E depois de venderem tudo o que a empresa tem, se houver alguma coisa, os eventuais acionistas é que poderão ou não receber alguma coisa. Exatamente. Nesse aspecto, parece-me, pronto, concordo com o X quando ele diz que, de facto, para quantias avultadas, ou pelo menos pela informação de que eu disponho, que é pouca, porque será a primeira, ou se calhar já penso que já tenha sido a segunda vez que eu ouço falar disso, mas pela informação que eu tenho para quantias avultadas será um pouco arriscado, uma vez que, pronto, na minha opinião, requeria, sei lá, uma análise mais aprofundada para ver qual é o ramo da empresa, em que ponto é que o que é que a empresa pretende fazer, etc. Mas penso que, se calhar, para quem pretende iniciar-se no mundo dos investimentos, portanto, para quem quiser eventualmente tornar 20 libras em 30,
e queira apoiar até pequenos negócios, porque há pessoas que gostam, eu confesso que sou uma delas, que gosta de apoiar pequenos negócios, pequenas iniciativas, porque quem sabe nós não seremos uma delas um dia destes. E penso que nessa perspectiva é sempre engraçado uma pessoa poder iniciar-se nesse mundo e sei lá, gastar 20, 25, 30 libras numa empresa e ver até onde é que isso nos leva, sem dúvida, porque para quem, sejamos honestos, para quem nunca fez um investimento, se puser 50 libras numa empresa e transformar isso em 100, eu não sei quanto a vocês, mas eu aceito 50 libras em menos de um ano em qualquer dia da semana. Portanto, eu penso que é capaz de ser uma coisa até engraçada e quem sabe até para eu investigar para apoiar se calhar uma ou duas empresas e fazer um pequeno investimento, como vocês dizem, para brincar. E penso que é também interessante para quem não tem investimentos e gostaria de, se calhar, de se meter um pouco mais nesse mundo e ver como é que as coisas funcionam. Portanto, para quantias avultadas, para já a minha resposta é não sei, porque não tenho informação suficiente sobre isso, mas penso que para já para mim não seria uma hipótese. Muito bem. Zé fica muito contente por ter posto a pulguinha atrás da orelha sem dúvida, colegas. Sem dúvida. Portanto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ou fazemos aqui um wrap-up. Eu sei que este último tema se calhar foi o mais curtinho. Se calhar terminávamos isto. Exato. Primeiro, acho que aqui podemos fazer um shameless plug ao nosso blog. Portanto, como o W já disse, o nosso blog, o site é wxzinvest.com. Muito bem. E sim, senhor. E X vai dizer que nós postamos quantas vezes? 3 vezes por semana, o W à segunda, o X à quinta e o Z ao sábado. Tem sido ao sábado, pelo menos até agora. Vamos tentar manter. Exatamente. Vamos apontar para manter, exato. Pronto, e possivelmente este podcast irá estar incluído a meio de algum destes dias. Portanto, vamos ver quando é que isto... E também vamos ver se isto se torna um hábito ou não. Portanto, façam favor de visitar o nosso site. Está o link aqui por baixo. Façam favor de nos ler, de comentar, façam favor de participar e pedir temas para nós falarmos. Portanto, houve aqui muita coisa que ficou por dizer neste podcast. Incitem à rebeldia, incitem à conversa entre nós os três e pode ser que fiquem mais esclarecidos ainda sobre estes temas. Um obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado. Se não, azar. Também não vou ser assim tão desagradável. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se não gostaram, façam as críticas aqui em baixo, sem problemas. Nós queremos é feedback. Caríssimos, se quiserem agradecer, é agora. Podemos fazer só uma ressalva aqui, entretanto, que é também, caso as pessoas queiram passar, uma vez que falámos na Libra no Facebook, passem também na nossa página do Facebook, deixem um gosto e partilhem com os amigos, porque quem sabe as pessoas podem não ter tanto interesse, se calhar, nos temas que nós abordamos, mas poderá haver alguém conhecido que tenha interesse e que goste, e é sempre bom partilhar esta informação toda. E eventualmente partilhar também o nosso link da nossa página do Facebook, onde nós pomos também os nossos posts semanalmente. Muito bem. Eu queria também agradecer a toda a gente que perdeu o tempo, ou investiu, como eu gosto de pensar, em ouvir o nosso primeiro podcast, que estávamos a apontar para 20 minutos e depois de cortado deve-se ter à vontadinha 1 hora. Vamos lá ver. E apesar da conversa entre nós os três, já amigos de longa data, ter sido muito agradável, isto aqui foi gravado e difundido a pensar, a quem nos ouve, em quem tem interesse. Portanto, mais uma vez agradeci imenso o feedback da vossa parte, para também nós sabermos o que é que vocês querem abordar, o que é que vocês querem ouvir, seria uma ajuda imensa.
e como o blog é feito sem fins lucrativos, o vosso feedback é a nossa motivação. Agradeci imenso qualquer ideia, opinião, ou nem que seja dizer, pá, vocês não sabem nada do que estão a dizer. Muito Obrigado. bem. Muito bem, muito bem. Pronto, é isto. Até uma próxima e obrigado.